beleza? Seja bem-vindo para mais um vídeo e a gente vai tentar nesse vídeo aqui responder a seguinte pergunta. Tem uma situação, um fio retilíneo que carrega uma corrente de 300 amperes e pede para a gente calcular o campo magnético com a distância de 5 centímetros do eixo, certo? Então tem um fio, né? Por esse fio vai percorrer uma corrente, essa corrente vai gerar, né, essa corrente que percorre o fio, vai gerar um campo magnético ao redor desse fio e ele quer que a gente calcule a uma distância de 5 centímetros do seu eixo, certo? Então a gente pode, a partir da lei de Ampère, né, deduzir o campo gerado por um fio, né, por uma corrente que percorre um fio. A gente pode utilizar a lei de Ampère simplesmente. Só que aí o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai tentar utilizar outra lei, que é a lei de Biot-Savart, para tentar chegar ao campo gerado por um fio, certo? E depois a gente vai utilizar a lei de Ampère para ver qual dos dois métodos são mais fáceis, certo? Então, para não perder muito tempo, eu já separei aqui para a gente aqui, uma situaçãozinha aqui, certo? Já coloquei algumas coisas para a gente não perder muito tempo. Então, note que eu coloquei aqui um fio que é percorrido por uma corrente, eu separei um infinitésimo aqui desse fio ds aqui, certo? Coloquei um ponto em que a gente vai calcular, certo? A distância desse ponto ao fio e a distância desse ponto aqui, que eu chamei de Rzinho, ao nosso infinitésimo que a gente está utilizando aí, certo? E aí é o seguinte, note que eu separei aqui um vetorzinho aqui, que é IDS, né? Que é o elemento de corrente que percorre esse fio. Perceba que ele está fazendo um ângulo θ com esse vetorzinho aqui radial, né? Que está apontando para o ponto P, certo? E aí a gente tem a lei de Biot-Savart, né? Que diz que o infinitésimo do campo gerado nesse ponto P que a gente está calculando vai ser μ0i sobre 4π, certo? Eu já coloquei uma integralzinha aqui de seno de θ ds sobre R2. O seno de θ ele vai surgir aqui devido ao produto vetorial entre o vetorzinho que está apontando para o ponto P, certo? Que é o vetorzinho R chapéu, e o nosso elemento ds, certo? Então, a partir desse elemento ds do vetorzinho R chapéu, é o produto vetorial. A gente sabe que o produto vetorial, para a gente deixar nele na formazinha escalar bonitinha, a gente coloca um seno θ, certo? Então, essa é a integral que a gente vai fazer. Perceba que é um fio infinito, né? Ou seja, a gente vai sair do menos infinito ao mais infinito, ok? E a gente pode resolver esse problema. Primeiramente, para a gente resolver esse problema, a gente vai utilizar aqui a seguinte relação. Porque note que aqui vai fechar se a gente fizer uma rotação aqui, né, nessa primeira parte aqui, vale 180 graus, né? Então, a gente sabe o seguinte, a gente poderia utilizar o seno θ é igual ao seno de π menos θ, certo? Isso daqui seria igual o seno aqui, desse ângulozinho aqui, que eu vou chamar de θ' aqui, seria quem aqui, ó? Seria cateto oposto R sobre hipotenusa. R sobre a nossa hipotenusa. E a nossa hipotenusa é quem? A nossa hipotenusa é S quadrado, S mais R quadrado, né? Então vai ficar mais ou menos assim. Deixa eu colocar aqui, pessoal. Vou só dar uma ajeitadinha aqui. Vou colocar em outra cor para a gente não se perder. Então a gente tiraria o seguinte aqui, ó. Que seno de θ é igual a seno de π menos θ, que é igual a cateto oposto ali, que vai ser Rzão, sobre, aí vai ficar, ó, pessoal, S quadrado mais Rzão quadrado elevado a 1 sobre 2. Não é isso? Então, nós temos que o nosso seno seria isso aí. Aí a gente já pode colocar aqui, certo? Então, nós temos aqui, pessoal, que μ0 i sobre 4π, esse aqui é integral, ficou feia esse integral, esse aqui é integral de menos infinito a mais infinito, certo? E nós vamos colocar o nosso r sobre... Aí note o seguinte, pessoal, r quadrado aqui, por Pitágoras, vai ser s quadrado mais r quadrado. Então, a gente vai ter um produto, né,
de bases iguais. Então a gente somaria os expoentes. Então quando a gente soma os expoentes, ficaria mais ou menos 1 mais 1 sobre 2. Né? 1 mais 1 sobre 2 vai ser igual. Se 2 multiplica 1 dá 2, mais 1, 3, vai dar 3 sobre 2, não é isso? Então eu vou pegar esse 3 sobre 2 e vou colocar direto aqui embaixo, pessoal. Então nós teríamos o seguinte, ó, s quadrado mais r quadrado, 3 sobre 2 e nossa variável de integração aqui, que é ds. Então nós teríamos uma integralzinha mais ou menos assim, certo? O que é que nós podemos fazer agora? Bom, eu posso fazer uma substituição trigonométrica para resolver esse problema, né? Então eu poderia pegar esse mesmo triângulozinho que a gente utilizou aqui e fazer o seguinte, pessoal. A gente poderia pegar esse ângulo alfa, certo? E tentar fazer uma substituição trigonométrica aqui. Como? Se eu pegar a tangente, eu sei que a tangente, vou botar a tangente de alfa, é igual a S, que é cateto oposto, sobre cateto adjacente, certo? De modo que nós podemos escrever S como sendo R vezes a tangente de alfa. Agora note o seguinte aqui, ó. Como a gente já descobriu S, a gente pode descobrir agora quem é ds, né? Então ds é igual a derivada de S em relação a alfa agora vai ser quem? Deixa eu só deixar mais bonito. Então ds, eita. Então nós temos aqui que ds é igual a derivada da tangente em relação a alfa vai ser secante quadrado. Então isso daqui vai dar r secante quadrado alfa, certo? Então isso aqui vai ser secante quadrado alfa, tranquilo? Beleza. O que é que nós podemos fazer agora? Bom, podemos fazer o seguinte aqui, ó. Temos que db é igual a h que é essa constantezinha aqui que eu vou chamar, certo? Então essa constantezinha todinha aqui, μ0 e 4π, eu vou chamar de h, certo? Só para não ficar tomando muito espaço. Aliás, vamos colocar aqui só para ficar bonito, né? Então nós temos mi sobre 4π, certo? Integral aqui de menos infinito a infinito aqui, de r, certo? Então a gente tem aqui o r. Deixa eu só botar um pouquinho mais para baixo, organizar tudo direitinho aqui, sobre. Aí a gente vai ter o seguinte, substituindo s, vai ser r quadrado tangente quadrado alfa mais r quadrado elevado a 3 sobre 2 aqui, certo? E perceba que eu tinha o ds, o ds eu vou substituir pelo que a gente encontrou, então vai ficar r quadrado, né? Secante quadrado alfa, e agora na variável de θ, beleza? Aí eu vou integrar aqui, vou dar uma integrada agora indefinida, certo? Depois a gente volta ali e resolve o restante. Aí nós temos o seguinte, ó. Beleza. Note que eu posso colocar o nosso r quadrado em evidência. Colocando r quadrado em evidência, ele vai dividir aqui por 2 e multiplicar por 3. Né? Então, r quadrado dividido por 2 multiplicado por 3 vai dar 3, né? Então, a gente vai ter 3 em evidência, né? Então, vai ficar μ0 i, certo? Sobre 4π, sobre 4π, integral. Aí note que a gente vai ter aqui r quadrado sobre r ao cubo, certo? Da secante quadrado alfa sobre, aí a gente vai ter aqui, ó, aqui dentro tangente quadrado alfa mais 1 elevado a 3 sobre 2, certo? Então nós vamos ter basicamente isso. R quadrado sobre r ao cubo aqui vai dar só r no denominador, então nós vamos ter μ0 i, né? Só colocar mais bonitinho. Nós vamos ter μ0 i, certo? Sobre 4πr, certo? 4πr, beleza. E no integrando agora que a gente tinha, é o seguinte, ó, vamos conversar aqui agora, porque tangente quadrado mais 1 é secante quadrado, certo? Vai ser secante quadrado. Então, isso daqui, pessoal, ó,
isso daqui que está aqui dentro é o secante, uma identidade, né? Quadrado de alfa, certo? Colocando aqui, vai multiplicar, vai dividir por esse 2, dá 1 e multiplicar por 3, vai dar 3. Então, nós vamos ter, tecnicamente, aqui em cima, secante quadrado alfa sobre secante ao cubo alfa de alfa, certo? Isso daí vai dar 1, né? Beleza, então nós temos aqui o seguinte, nós temos que dB é igual a μ0 i sobre 4πr, certo? E aí nós vamos ter agora integral de 1 sobre secante, certo? 1 sobre secante alfa de alfa, beleza? Só que quem é secante? Secante é 1 sobre cosseno, então o inverso aqui vai dar cosseno. Então esse inverso aqui vai dar cosseno de alfa, certo? Deixar mais bonitinho, cosseno de alfa de alfa, ok? E aí o que acontece? Ó, a integral do cosseno é o seno, né? Então isso daqui vai dar o seguinte, vai dar integral, já tô integrando, né? Então vai ficar μ0 i sobre 4πr, certo? E aí vai ficar vezes o seno de alfa. Vezes o seno de alfa, definido aqui, que a gente já vai definir, calma aí, deixa eu só voltar aqui a variável, seno de alfa. Só que quem é seno de alfa? Olhando lá para cima, o seno de alfa é S sobre R, né? Então vai ficar o seguinte, vai ficar S aqui em cima, vou botar assim, ó, que vai multiplicar todo mundo, né? Vou botar entre chaves aqui, entre colchetes, na verdade, vai ser S sobre R. Só que R a gente já sabe que é ali, ó, o seguinte, vai ser S quadrado mais R quadrado elevado a 1 sobre 2, né? E note que a gente vai ter que definir isso aqui, essa integralzinha aqui. A gente vai ter que definir ela. Definir onde, né? A gente definiu lá de menos infinito a mais infinito. Só que aí é o seguinte, a gente não vai chegar a nada, né? De menos infinito a mais infinito. E aí, para a gente chegar em um módulo legal, eu vou botar de 0 a infinito. É meio que a gente tá pegando só a metade, né? De 0 para cima, de 0 para infinito, para mais infinito. E a gente multiplica por 2. Se a gente multiplicar por 2 aqui o nosso resultado, esse 4 some, né? Porque vai ficar 2 sobre 4, simplificando fica 1 meio, né? Beleza? Então a gente vai fazer tecnicamente isso aí. Note o seguinte, ó, se eu pegar aqui, por exemplo, o nosso S e colocar em evidência, eu vou ter o seguinte aqui, ó, vai ficar μ0 i sobre 2πr, certo? E aí vamos ter o seguinte aqui, pessoal, ó, eu tô pegando aqui, vou repetir o S aqui, eu tô pegando esse S aqui, colocando ele em evidência aqui, certo? Como ele está quadrado, ele sai sem nada, né? Aí vai ficar 1 mais R quadrado sobre S quadrado, certo? E aí a gente vai ter aqui o seguinte, elevado a 1 sobre 2, beleza? Elevado a 1 sobre 2. E aí note o seguinte, ó. Se eu fizer isso aqui de 0 a infinito, pessoal, ó, se a gente está definindo aqui de 0 a infinito, quando eu definir em infinito, certo? A gente vai ter aqui, ó, note que esse S definido em infinito vai cortar com esse S aqui, então a gente vai ter 1 sobre isso tudo aqui, né? E perceba que o nosso S vai tender ao infinito, então esse termo vai a zero e a gente vai ter apenas 1. Então vai sobrar aqui μ0 i 2π vezes R. Isso menos isso tudo definido em zero. Quando a gente definir em zero, vai dar zero. Então note que o nosso dB aqui, que na verdade vai virar B, né? Vou até tirar aqui, vai virar B. Então note que o nosso B, que é o nosso campo, vai ser igual a μ0 i, certo? Sobre 2πr, ok? Só a gente resolveu, chegamos na verdade ao campo, né? Gerado por um fio, que vai ser μ0 i, em que é a corrente que percorre o fio sobre 2πr, certo? E note que a gente poderia chegar a esse mesmo resultado utilizando de forma muito mais simples a lei de Ampère.
Porque o que aqui diz a lei de Ampère? Vamos lá. Ó. Nós temos o seguinte, a lei de Ampère, a lei de Ampère diz o seguinte, que a integral aqui, certo? Ao longo de uma trajetória aqui, né? A gente tem uma integral de linha, o nosso campo ds igual a μ0i, em que essa corrente é a corrente envolvida. Então, é meio que a gente tem o seguinte, a gente tem o fio, certo? E a gente vai pegar aqui, para solucionar o problema, uma simetria aqui circular ao longo do fio, certo? De modo que a corrente que está sendo envolvida nessa superfície circular aqui é a corrente I, certo? Então, a corrente que está atravessando esse contorno que a gente está fazendo ao redor aqui, né? Ao longo desse fio aqui, ok? E aí a gente poderia colocar aqui, adotando, né? Que o campo B e o nosso vetorzinho infinitésimo ds tem o mesmo sentido, certo? Se eles têm o mesmo sentido, o ângulo entre eles, né, eles serem paralelos, então o ângulo entre eles é zero, então o cosseno de zero é 1, então será maximizado, né? E a gente teria, portanto, o seguinte, teria que B ds seria o comprimento do círculo, né, da circunferência, que é 2πr, certo? 2πr, que é igual a μ0i envolvido, certo? Agora, isolando o B, simplesmente a gente encontra que B é igual a μ0i sobre 2πr, certo? Então, nós chegamos ao mesmo resultado aqui de maneira bem mais simples. Olha a quantidade de cálculo que a gente fez aqui para chegar a isso, a partir da lei de Biot-Savart. E olha o que a gente fez simplesmente para chegar a partir da lei de Ampère, né? A gente chegou ao campo, certo? E aí agora a gente pode responder a pergunta, que a pergunta é o seguinte, ó. Um fio infinito de carrega, na verdade, uma corrente I de 300 amperes, calcule o campo a uma distância de 5 centímetros do seu eixo. Então, o raio é 5 centímetros, passando para metro seria 5 vezes 10 a menos 2. Né? Então, nós teríamos basicamente o seguinte aqui, ó, substituindo os resultados, nós teríamos que B é igual a μ0 é 4π vezes 10 a menos 7, certo? I, que é a corrente envolvida, é 300, que eu vou botar 300 a segunda, certo? Sobre o 2π. Então, 2π aqui, vai simplificar aqui, vai ficar mais fácil. E vezes R, que é 5 vezes 10 a menos 2, certo? Então, nós teríamos basicamente o seguinte aqui, ó. Isso aqui vai acabar simplificando, né? Isso aqui com isso aqui. Então, a gente vai obter apenas 2 vezes 10 a menos 7 vezes 3, certo? Sobre 5 vezes 10 a menos 2. 2 vezes 3 é 6, então 6, né, dividido por 5. 6 dividido por 5 a gente vai ter o seguinte, pessoal. Vai ser 1,2, né? 6 dividido por 5, 1,2. Então, nós vamos ter 1,2, né? Porque se a gente tivesse 12 vezes 5, 12 vezes 5, 12, 12, 24, 24, 24, 48, mais 12, 60. Então, chegaríamos a isso mesmo. E aí, ó, simplificando aqui, nós teríamos o seguinte. Ficaria, conserva a base, né? A base é 10 e subtrai os expoentes. Então, a gente teria elevado aqui a menos 5, não é isso? Porque a gente teria menos 7 mais 2. Menos 7 mais 2 daria menos 5, certo? Beleza, pessoal? Então, esse Tesla, né? Esse é o nosso resultado, certo? A gente deduziu aqui de duas formas o campo gerado por um fio retilíneo, certo? E resolvemos aqui, né, a situação. Então, a gente obteve 1,2 vezes 10 a menos 5 Teslas, né? Que é o nosso resultado. Beleza, pessoal? Então, esse foi mais um vídeo. Deixa seu curtiu, comenta, manda para um amigo que está precisando dar uma revisada aí. E é nóis!